A próxima característica ou especificidade dos direitos humanos que temos aqui para estudar é a interpretabilidade. Os direitos humanos podem ser interpretados a fim de se adaptarem a diferentes valores, culturas e etc. Portanto, os direitos humanos podem sim ser interpretados para se adaptarem a diferentes realidades, a diferentes visões de mundo, a diferentes valores éticos, culturais e etc. O que não pode acontecer é que esses direitos humanos eles fiquem descaracterizados, que eles sejam abandonados, que eles sejam esvaziados de valor, tá? Porque aí nós não temos uma interpretação, a gente tem uma eliminação desses direitos humanos, tá bom? Então, os direitos humanos podem sim ser interpretados para que sejam aplicados a diferentes culturas e etc., mas não é possível que, por meio dessa interpretação, a gente acabe por violar aquele padrão mínimo de proteção que os direitos humanos procuram estabelecer, tá bom? Outra característica é a inviolabilidade. Os direitos humanos devem ser obrigatoriamente observados no âmbito interno dos diversos países. O ordenamento jurídico interno deve se moldar aos compromissos assumidos no plano internacional. Ou seja, os direitos humanos não podem ser violados no âmbito interno de um Estado em razão de se tratarem de normas internacionais. O Estado se compromete lá fora, no âmbito internacional, com o cumprimento de direitos humanos e ele tem que fazer com que isso se traduza em normas também no seu direito interno. Então, a inviolabilidade diz que basicamente, os direitos humanos não podem ser violados, seja em âmbito externo, internacional, e isso para a gente parece óbvio, porque os direitos humanos eles são normas que residem, entre aspas, justamente nesse âmbito internacional, mas os direitos humanos também não podem ser violados no âmbito interno dos Estados. Os Estados têm que fazer por onde os direitos humanos sejam observados em seu ordenamento jurídico interno. A efetividade, por sua vez, diz que os direitos humanos eles devem ter aplicabilidade prática. Aplicabilidade prática. Quando a gente fala em efetividade no direito, a gente fala de fato na aplicação prática de uma norma. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas às vezes a gente se depara com uma norma que não colou. Ah, essa norma aí não colou. Vamos imaginar, por exemplo, quando surgiu aquela lei que proibia que as pessoas fumassem em bares e etc., em locais fechados. Aquela lei, ela precisou ser implementada com muita fiscalização, para que não se tornasse letra morta. Porque as pessoas, e essa lei já está antiga, né? Salvo engano é de 2007, etc. Mas as pessoas que fumavam, elas não gostaram da ideia. Hoje em dia já é algo até cultural. Em local fechado não se fuma, porque você tem que respeitar as pessoas que não fumam, etc. e tal. Enfim. Mas naquela época, as pessoas não gostaram muito. Então, se não houvesse uma fiscalização grande ali, se não houvesse uma ameaça aos donos de bares de que eles seriam multados e que o estabelecimento sofreria sanções, então não era para eles deixarem as pessoas fumarem lá dentro. Os donos de bares tiveram que criar os tais fumódromos. Antes disso não tinha os tais fumódromos, né, que era uma parte específica para que as pessoas ali se reunissem para fumar e conversar, etc. e tal. Então, existia uma chance muito grande de que essa lei nova, embora ela tivesse vigência, ela foi editada, certinha, estava valendo. Embora ela tivesse eficácia, ou seja, embora ela tivesse a possibilidade de produzir os seus efeitos, tá? Corria um risco muito grande de que ela não tivesse efetividade, ou seja, a aplicação prática. A lei pode ser vigente, ela pode estar vigente, ela pode ser dotada de eficácia. Eficácia é a capacidade, a possibilidade, a aptidão para produzir os seus efeitos. E a efetividade é a efetiva produção desses efeitos na prática. Então havia um risco muito grande de que aquela lei não fosse observada.
ela não tivesse efetividade, ela se tornasse uma lei morta, uma letra morta. Bastava com que as pessoas, se não houvesse uma fiscalização muito grande, se não houvesse essa ameaça de multa, etc., as pessoas iam falar, tá proibido, mas é só um cigarro. Aí ia fumar ali, no bar mesmo, e etc., e quando fosse ver, ninguém estava observando essa norma. Tá? Esse exemplo aqui não tem nada a ver com direitos humanos, tá, pessoal? É só para vocês compreenderem o que é efetividade. Então, efetividade é, para além de eu ter uma norma vigente, eu ter uma norma que é efetivamente aplicada na prática. Tá? Se você lembrar, efetividade é efetivamente ser aplicada na prática. Você vai lembrar dessa característica. Então, a efetividade dos direitos humanos consiste em sua aplicação prática. Os direitos humanos devem, portanto, ser efetivamente aplicados, a fim de que não se tornem letra morta. De nada adianta eu criar um tratado internacional, uma previsão de direitos humanos que é linda, magnífica, protetora da dignidade humana, e isso não ser aplicado. Tá bom? Então, a efetividade é a aplicação prática dos direitos humanos. Os direitos humanos têm por característica essa aplicação prática, eles devem ser aplicados. Tá bom? Outra coisa que você não pode confundir aqui, tá? São conceitos parecidos, são conceitos próximos, mas cada um tem o seu significado. Autoaplicabilidade ou aplicabilidade imediata. Quando eu falo que os direitos humanos são autoaplicáveis ou que eles têm aplicabilidade imediata, eu estou falando que, em regra, eu não preciso de nada além do próprio direito que está ali previsto dentro dos direitos humanos para que esse direito seja observado. Então, como regra, eu não posso ficar criando empecilhos para a aplicação do direito. A partir do momento em que houver uma previsão de um direito humano, esse direito humano deve poder ser aplicado por ele próprio. Ele deve ser dotado, em regra, de autoaplicabilidade, de aplicabilidade imediata, sem que eu condicione a aplicação desse direito a, por exemplo, a edição de uma lei explicando melhor esse direito. Muitas vezes eu não preciso de uma lei explicando esse direito. Então eu não posso considerar que, como regra, os direitos eles precisam de lei para que eles possam ser aplicados. Não, se o Brasil foi lá fora, celebrou um tratado internacional, passou a prever um determinado direito, esse direito, em regra, ele é aplicado por si mesmo. Eu não preciso, então, nem de medidas legislativas, nem de medidas administrativas, como, por exemplo, a edição de um decreto pelo presidente da República, tá? Essa é a regra. Então, os direitos, em regra, eles são autoaplicáveis, são aplicáveis por eles mesmos. Ou o sinônimo da denominação da característica, eles têm aplicabilidade imediata, ou seja, eles não precisam de nada além deles mesmos para que eles possam se aplicar na realidade. Tá? Então, coloquei aí para vocês no material. Os direitos humanos serão dotados de aplicabilidade imediata sempre que possível. Nem sempre é possível, eu sei disso, nem sempre é possível. Se, por exemplo, for criado um direito que precisa ser melhor explicado ou adequado à realidade do Estado para que ele possa ser aqui aplicado, então essa é uma exceção, existem exceções, essa é uma exceção, é uma hipótese em que os direitos não serão autoaplicáveis, eles vão precisar dessa explicação legislativa para que eles possam ser aqui aplicados, só que mesmo assim, por força dessa característica, por força de a autoaplicabilidade ou de a aplicabilidade imediata ser a regra, essas medidas legislativas, administrativas ou de qualquer outra natureza, elas devem ser prontamente adotadas. Elas devem ser adotadas sem demora, a fim de que os direitos possam ser aplicados, ou seja, possam ter aplicabilidade prática para que os direitos tenham efetividade o mais rápido possível. Tá bom? Então, a efetividade e a autoaplicabilidade ou aplicabilidade imediata, elas são características irmãs. Tá bom? Quanto antes eu garantir a aplicabilidade do direito, antes eu garantirei que esse direito tenha aplicabilidade prática, efetividade.
Tá bom? Então, autoaplicabilidade, que é sinônimo de aplicabilidade imediata, está estreitamente relacionada à efetividade, tá? Só que aqui, pessoal, essa é a teoria, né? Então, vamos tomar aqui um banho de realidade, sem sair da teoria, tá? Só para a gente entender como isso aqui funciona. A autoaplicabilidade, ou aplicabilidade imediata dos direitos humanos, é reconhecida notadamente, ou seja, principalmente, em relação aos direitos de primeira geração ou dimensão, que se traduzem na imposição de abstenções ao Estado e também aos particulares. A gente ainda não viu a classificação dos direitos humanos, a classificação dos direitos humanos em gerações, tá? Mas eu adianto aqui algumas coisas para vocês para poder fazer sentido, e depois a gente estuda essas classificações de forma bastante detalhada. Quando eu falo em direitos de primeira geração ou dimensão, eu estou falando em direitos que impõem ao Estado em favor do indivíduo, ou seja, esses direitos são reconhecidos em favor do indivíduo, e deles surge, ou seja, esses direitos geram ao Estado o dever de não fazer alguma coisa, ou várias coisas. Traduzindo aí, trazendo para a realidade, com um exemplo. Se eu tenho o direito à liberdade, o Estado ele fica obrigado a não me prender arbitrariamente. Para ele me prender, ele tem que ter o devido processo legal. A hipótese em que eu sou preso, ela tem que estar prevista em lei. Ah, fui preso em flagrante. Por que eu posso ser preso em flagrante? Porque a Constituição prevê a possibilidade de que você seja preso em flagrante. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Tem esse dispositivo lá na Constituição Federal. O artigo 302 do Código de Processo Penal traz para a gente 4 hipóteses, que são as hipóteses em que alguém se considera em situação de flagrância delitiva. Para que o juiz possa decretar a prisão preventiva de alguém, tem que estar presentes na realidade fática os requisitos e os fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Para que o juiz decrete a prisão temporária de alguém, os requisitos que têm que estar presentes na realidade ali no caso são aqueles previstos na lei de prisão temporária. Fora dessas hipóteses, o cara só vai preso depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então perceba que, fora dessas hipóteses, em que a lei prevê a possibilidade de que alguém seja preso, se o Estado prender alguém fora dessas hipóteses, a prisão é arbitrária. E existe uma violação ao direito à liberdade desse alguém. Então, para que o Estado possa efetivamente observar o direito à liberdade das pessoas, para que ele não viole o direito à liberdade das pessoas, o que ele precisa fazer? Na verdade, a pergunta deveria ser: o que ele precisa não fazer? O que ele precisa deixar de fazer? Ele tem que parar de prender as pessoas de forma indevida, o Estado. Tá? O Estado, se ele deixar de prender as pessoas de forma arbitrária, ele está observando o direito à liberdade. Então, é muito fácil eu falar que o direito à liberdade ele é dotado de aplicabilidade imediata. Ele é autoaplicável. A mesma coisa o direito à vida. O Estado, eu tenho direito à vida, então não me mate arbitrariamente, como se fazia lá atrás, na época das monarquias absolutistas. O Estado, eu tenho direito à propriedade. Isso quer dizer que o Estado ele tem que dar um apartamento para você? Não, até existe o direito à moradia, que é um direito social. Mas o direito à propriedade, ele diz que o Estado não pode confiscar a minha propriedade, ele não pode usar da minha propriedade sem a minha autorização, eu tenho direito à propriedade. Então, em relação a esses direitos de primeira geração ou dimensão, que são, por exemplo, vida, liberdade, propriedade, igualdade formal, o Estado, eu tenho direito à igualdade formal, todos somos iguais perante a lei. Então, como é que o Estado ele observa isso? Sem discriminar ninguém. Basta que ele não discrimine, como se fazia lá atrás, na época do Império. Olha, algumas pessoas, em razão
de serem filhos de nobres, essas pessoas elas têm um tratamento privilegiado aqui. Pô, mas o que faz essas pessoas terem esse tratamento privilegiado? Se ela tem um tratamento privilegiado, eu tenho um tratamento que é desprivilegiado, eu tenho um tratamento pior. Por que eu tenho que receber um tratamento pior do que o dessas pessoas aí? Porque elas têm sangue azul? É isso? Então, Estado, para você observar a minha igualdade formal, basta que você não faça discriminações desse tipo. Então, é muito fácil a gente concluir que esses direitos de primeira geração ou dimensão efetivamente são autoaplicáveis. Eu não preciso editar uma lei aqui falando para mim, ó, liberdade é isso aqui. Não, todo mundo sabe o que é liberdade. Basta você interpretar o termo gramaticalmente, você já sabe o que é liberdade. Você sabe o que é vida, embora haja aí uma discussão sobre quando começa a vida, enfim, não nos interessa aqui, tá? Esses direitos de primeira geração ou dimensão, eles são de fato autoaplicáveis. Só que os próprios tratados internacionais de direitos humanos, em relação aos direitos de segunda geração ou dimensão, que são os direitos sociais, como, por exemplo, o direito à moradia, que eu te falei, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, eles entendem, nos próprios tratados, que esses direitos eles não são autoaplicáveis, tá? Então, essa característica aqui, ela diz respeito principalmente aos direitos de primeira geração ou dimensão. Porque os direitos de segunda geração ou dimensão, que são os direitos sociais, eles, para que o Estado observe esses direitos de segunda geração ou dimensão, não basta ele deixar de fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma coisa. Para o Estado garantir o direito à moradia das pessoas, ele tem que construir, por exemplo, aquelas moradias populares. Para que o Estado garanta o direito à saúde, ele tem que constituir, por exemplo, o SUS. Para que o Estado garanta o direito à educação, ele tem que construir escolas, ele tem que contratar professores. Então, todos esses direitos, chamados de direitos sociais, eles custam muito dinheiro. Custam muito dinheiro. E como eu disse para vocês, os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles se aplicam se a gente pegar, por exemplo, um tratado editado no âmbito da ONU, como, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse pacto prevê direitos sociais. E ele será observado por países como a Suécia, o Canadá, a Dinamarca, que são países, a Noruega, que são países que têm uma qualidade de vida reconhecidamente absurda de tão boa, a Suíça, e esses tratados internacionais vão ser observados também por países muito mais pobres, como, por exemplo, países da África, mesmo nós aqui da América Latina, com todas as dificuldades que nós temos. Então, não adianta que esses tratados prevejam direitos sociais, esses direitos como, por exemplo, moradia, educação e etc., como direitos autoaplicáveis, porque senão essa previsão no tratado já nasceria como letra morta. Porque o Estado que se veria obrigado a observar essas disposições, de duas uma, ou ele ia deixar de assinar o tratado, ia falar, ó, isso aí não tem a menor condição de cumprir, então nem vou me obrigar com isso aí no plano internacional, porque isso só vai me trazer dor de cabeça. Ou ele entraria no tratado por algum motivo, para ficar bem na fita no plano internacional, por exemplo, e na hora de implementar mesmo, ele ia começar a falar, pô, não tenho dinheiro, estou tentando, etc e tal. E o que acontece na realidade é algo parecido com essa segunda opção. Só que os tratados, eles deram um jeito de colher pelo menos um compromisso dos estados, no sentido de que eles vão progressivamente e, na medida de suas condições econômicas, eles vão buscar implementar esses direitos, tá bom? Então, resumindo aqui para vocês, os direitos de primeira geração ou dimensão, que são aqueles direitos que impõem uma abstenção ao Estado, Estado não me mate, direito à vida, Estado não me prenda arbitrariamente, direito à liberdade, ou não restrinja a minha liberdade de ir e vir arbitrariamente, Estado, não restrinja a possibilidade de eu adquirir propriedades, de eu cuidar da minha propriedade do jeito que eu quiser, de eu me desfazer da minha propriedade, não se meta na minha propriedade. Tudo direito de primeira geração ou dimensão, que impõe abstenções ao Estado. Já os direitos de segunda geração ou dimensão,
são aqueles que impõem um dever por parte do Estado e custam dinheiro. Por isso, os direitos de primeira geração ou dimensão se consideram, sim, auto-aplicáveis, têm aplicabilidade imediata, eles têm que ter efetividade e fim de papo, ok? Já os direitos de segunda geração ou dimensão, eles não têm aplicabilidade imediata, eles não têm auto-aplicabilidade e eles não têm a mesma efetividade. Para uma coisa eles servem. Para uma coisa eles servem. Vamos lá. Se um tratado internacional prevê o direito à saúde, tudo bem. Pode ser que o Brasil ele não tenha condições de construir hospitais em quantidade e qualidade suficientes para garantir esse direito a todos os indivíduos. Mas uma coisa, ele já fica obrigado a fazer. Ele fica obrigado a não prejudicar a saúde das pessoas. Então a gente não pode falar que os direitos de segunda geração ou dimensão, eles são totalmente destituídos de aplicabilidade imediata. Eles não servem para nada, até o Estado construir o hospital, até o Estado construir a educação, até o Estado construir as moradias, eles não servem para nada. Tá errado falar isso daí. Eles têm essa dimensão de fazer com que o Estado os observe na maior medida possível, ainda que essa maior medida possível, nesse momento, seja, Estado, não piora o que já está ruim, tá bom? E aí nós temos, por exemplo, aqui, para mostrar para vocês essa questão, eu trouxe esse artigo 26 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José, saiu um risquinho aqui, errado. Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que no único dispositivo que ela fala a respeito dos direitos sociais, ela fala justamente nesse sentido, de que os estados se comprometem a implementá-los na medida das suas possibilidades ali. Então, os Estados-partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, etc. e tal. Ou seja, os direitos que têm esse caráter econômico, os direitos sociais, que têm, portanto, um caráter econômico, que têm esse caráter de investimento por parte dos Estados, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não manda que eles façam isso agora. Manda que eles se comprometam a progressivamente garantir a plena efetividade desses direitos. Se a efetividade é algo que será garantido progressivamente, quer dizer que, por hora, eu não tenho a plena efetividade desses direitos. Eu não tenho também a plena aplicabilidade imediata, a plena autoaplicabilidade desses direitos. Tá bom? Uma observaçãozinha aqui embaixo, que acabou ficando aqui no meio da autoaplicabilidade, mas ela seria melhor colocada na característica anterior, tá bom? Então fica essa ressalva aí, porque essa observação fala a respeito de efetividade. Mas a doutrina fala para a gente que a subdivisão da ONU em diversas áreas de atuação, então nós temos a atuação da ONU específica para os refugiados, nós temos a atuação da ONU por meio do seu Conselho Econômico e Social, são essa atuação da ONU dividida em várias frentes especializadas em certas temáticas, ela tem por finalidade contribuir com a efetividade dos direitos humanos. Tem por finalidade contribuir por meio de uma ação um pouco mais especializada, um pouco mais voltada para o desenvolvimento de certas áreas aí. Tá bom? Então, só para finalizar, eu quero que isso fique bem claro para você, qual que é a diferença entre, de um lado, a efetividade e, de outro, a chamada autoaplicabilidade ou aplicabilidade imediata. A efetividade consiste na aplicação prática dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles devem ter aplicação prática. Eu nunca posso considerar que um determinado direito humano nasceu como letra morta. Eu vou observar isso daí, sei lá, talvez.
Não. Se ele existe, é para você observar. É para você observar, tá? E a autoaplicabilidade ou aplicabilidade imediata? Elas têm relação com a efetividade, uma vez que os direitos, eles, em regra, são aplicáveis por si mesmos. Por si mesmos. Então, eles não precisam de, em regra, tá? De medidas legislativas, de medidas administrativas, como o decreto que eu citei como exemplo, para que eles sejam aplicados. Sempre que possível, eu vou aplicar o direito por ele mesmo, sem ficar criando entrave, sem ficar criando obstáculo, sem ficar postergando indevidamente a aplicação desse direito, tá? E por que é que a autoaplicabilidade ou aplicabilidade imediata tem relação com a efetividade? Porque quanto mais autoaplicável for o direito, mais efetividade ele tem. Se um direito surge já podendo ser aplicado por ele mesmo, então eu já aplico, ele já tem aplicação prática, ele já tem, portanto, efetividade. Tá bom? Os dois conceitos estão muito juntos, mas não se confundem. Beleza? No próximo bloco a gente fala da concorrência.